Bom, vamos tratar um pouco do assunto sobre espaço e subespaço vetorial da álgebra linear. Mas antes de entrar nesses conceitos, precisamos saber conceitos básicos de vetores. Então, vamos para a definição. O vetor é um segmento de reta orientado entre dois pontos distintos. Considerando um ponto inicial A e um ponto final B, temos a representação de um vetor. Aqui eu dou a representação de um vetor partindo do ponto A até o ponto B. Ele é definido com uma letra com uma seta em cima. Então você pode pegar qualquer dois pontos em um espaço e traçar uma reta orientando de um ponto a outro, que isso vai ser um vetor. O vetor pode ser caracterizado por três medidas básicas: a sua norma, a sua direção e o seu sentido. Por exemplo, aqui, o vetor AB, ele tem a sua norma AB, que a gente pode calcular a partir de uma relação de Pitágoras. Temos um ângulo θAB, que é definido a partir de um referencial. No nosso caso aqui, nosso referencial foi a reta horizontal. E temos o sentido, que aqui seria o sentido nordeste. Bom, além de definir entre dois pontos, um vetor também pode ser definido apenas com um ponto. É só considerar que o ponto inicial é a origem 0, 0. Dessa forma, o ponto A, por exemplo, aqui, vai ser um ponto que sai, um vetor, na verdade, que sai do ponto 0, do ponto O, que é o 0, 0, origem do meu espaço, até o ponto 2, 2. Então eu não preciso ter, como aqui, dois pontos AB. Se eu der somente um ponto, ele pode ser considerado um vetor, considerando que sua origem é no ponto inicial 0, 0. Ponto nulo, né? Bom, vendo isso, a gente pode perguntar uma coisa. Em R2, quantos vetores existem? Imaginando somente o primeiro quadrante yx aqui. Quantos pontos, dois pontos quaisquer distintos, eu posso pegar e traçar uma reta orientada de um ponto a outro? Infinitos, né? Isso aqui é o conceito de espaço vetorial. Vamos dar uma olhadinha melhor nisso. Espaço vetorial. Vamos lá, vamos pensar agora. Considere um conjunto. Pense em um conjunto de vetores. O que são os vetores? São retas, segmentos de retas orientados de um ponto ao outro dentro de um espaço vetorial. Calma. Um conjunto de vetores. Vamos chamar o nosso conjunto de vetores de V. Ele será um espaço vetorial se ele possuir duas operações, soma e produto. Essas duas operações têm que satisfazer certas condições dentro do espaço vetorial. Isso daqui é definição algébrica. A gente vai dar um exemplo agora para verificar como isso funciona. Mas olha só, para um espaço para um conjunto de vetores, ou seja, um conjunto que contém vários vetores, vetores definidos, segmentos de reta entre dois pontos distintos, ele será um espaço vetorial se possuir soma entre elementos do conjunto e produto de um número real com um elemento do conjunto, e essas duas operações têm que satisfazer certas condições dentro do espaço vetorial. Vamos verificar melhor. Para isso, para a gente poder verificar, a gente tem que assumir certas coisas. Primeiro, W e 1 são elementos do espaço vetorial V. Então, se o espaço vetorial V é um conjunto de vetores, então W, por exemplo, aqui embaixo, eu defini que W, vamos dizer que o V é o R2, o W é igual a 2, 5, ou seja, um vetor de R2. Então, W e U são elementos, entendam, elementos de um espaço vetorial como vetores. A1 e A2 são números reais quaisquer que vão surgir na nossa definição, no nosso teste. Então, vamos lá, para as condições. Primeira condição da soma, são 4. A soma dos elementos é comutativa. Aqui está dizendo que a ordem que eu somar os vetores não vai alterar o resultado. Eles têm que ser iguais. Ou seja, se eu somar U com W, isso tem que ser igual a W mais U. Lembre que nos vetores isso pode dar uma certa diferença. Em um número real qualquer, no caso R1, isso não dá muita diferença, né? A gente sabe que isso é verdade. A soma dos elementos é associativa. Ele me diz que a ordem que eu faço as operações não vai mudar os resultados. Essas duas primeiras condições, lembre-se, é a soma de um espaço vetorial. Se eu pegar dois elementos do espaço vetorial, dois vetores, e eu vejo essas duas condições e vejo se elas são válidas.
A terceira condição já diz que o espaço vetorial deve conter o vetor nulo, que no caso é um vetor contido só de zero ou elementos nulos. E a quarta diz que para qualquer vetor de valor de u, qualquer vetor u, o espaço vetorial deve conter o menos u. O que é o menos u? É nada mais do que um vetor u orientado em sentido oposto. Ele tem a mesma direção, a mesma norma, só que contém sentido oposto. E por que qualquer espaço vetorial contém o menos u? Simplesmente porque se você somar u a menos u, isso vai dar um vetor nulo. E como diz que o espaço vetorial contém um vetor nulo, então menos u está contido no espaço vetorial. O menos u, nesse caso, é chamado de inverso aditivo de u. Já as condições de produto são essas quatro. Primeiro, se eu pegar um número 1, ou identidade, o que vocês quiserem, um número real ou um vetor identidade 1, e multiplicar por um vetor qualquer, um elemento qualquer do meu espaço vetorial, como resultado, eu tenho o próprio elemento do espaço vetorial. A segunda condição diz que, aqui é a questão da ordem. Se eu primeiro multiplicar A2 vezes U e depois multiplicar por A1, isso aqui tem que ser igual a A1 vezes A2, depois multiplicado por U. Isso aqui a gente vai verificar bastante no exemplo que vai ser dado. A terceira aqui é distributivo. Eu posso A1 mais A2 jogar esse U aqui para dentro. Então fica A1 vezes U mais A2 vezes U. A quarta já é A1, eu posso jogar esse A1 dentro dessa soma. Então fica A1 vezes U mais A1 vezes W. Bom, essas são as condições soma e produto que devem ser satisfeitas para que um conjunto de vetores V seja um espaço vetorial. Antes de partir, por exemplo, vamos pensar no subespaço. Um subespaço é nada mais do que um conjunto que tem as mesmas operações de um espaço vetorial. Então, se você tem um espaço vetorial lá V, o subespaço é um subconjunto desse espaço vetorial. Imaginemos, por exemplo, o espaço vetorial de R2. Aí eu peguei um subconjunto composto pelos vetores 1, 2, 3, 5 e 6, 8. Ou seja, isso aqui já é um subespaço, porque ele está contido no espaço R2 e as condições de soma e produto são satisfeitas. Então, subespaço é nada mais do que um subconjunto de um espaço vetorial. Vale ressaltar que essa matéria necessita de bastantes exercícios e exemplos para que possa ser realmente aprendida. Mas vamos ver como a gente pode proceder para... Vou dar somente um exemplo de como a gente procede para verificar se é um espaço vetorial ou não. Por sinal, eu disse ali na frente, lá atrás, na verdade, que o R2 é um espaço vetorial. Afinal, o R2 é um espaço vetorial? Vamos verificar. A gente vai considerar dois vetores quaisquer do R2, por exemplo, U, A1 e A2 e W, B1, B2 em R2 e K pertencente aos reais. Esse K aqui é o nosso número real qualquer que a gente vai utilizar nas condições de produto, né? Então vamos lá, vamos verificar a soma. Primeiro, eu vou somar U mais W. Então vou somar A1, A2 mais B1, B2. Isso aqui vai ser igual a A1 mais B1, A2 mais B2. Ok. Agora, quando eu faço o inverso, W mais U é igual a B1, B2, A1, A2, que é igual o primeiro elemento, a primeira coordenada do elemento é B1 mais A1 e a segunda é B2 mais A2. Esses dois resultados são iguais, ou seja, a condição de soma está satisfeita. Já no produto, olha o que acontece. Eu tenho um número real qualquer K multiplicando U. Quando eu faço essa multiplicação, ou seja, eu mostro esse vetor em coordenadas, K vezes A1, A2 vai dar K1, K2. Vamos imaginar que eu tenha um 1 na frente desse K. Então é como se eu tivesse aquela propriedade, ó. 1 vezes K vezes U é igual a 1 vezes K vezes U. Como eu consigo fazer isso? É podendo isolar esse K daqui. Eu posso tirar esse K, deixar ele aqui fora e poder multiplicar ele por 1. Em alguns espaços vetoriais isso aqui não é possível. Bom, então com essas duas condições já satisfeitas, o R2 é um espaço vetorial. Lembrando que qualquer condição que não seja satisfeita já descarta a possibilidade de ser espaço vetorial. Então, se na primeira condição da soma já não ocorresse nada, desconsidera, não é um espaço vetorial. Outro exercício.
Vejamos como proceder para verificar um espaço vetorial. Olha só a questão. Verifique se R2 com as operações definidas por A, x, y mais st igual a s, yt, e B, A, x, y é igual a x, y é um espaço vetorial, sendo A um número real e U, ele chamou esse meu elemento aqui x, y de U e st de V. Então olha só o que o problema dá. Ele diz que o R2 é definido nessa forma. Se eu pegar dois elementos, a soma deles vai gerar um terceiro elemento em que, preste atenção, a primeira coordenada é a coordenada do segundo elemento da soma, nessa ordem. Já a segunda coordenada é a soma das outras duas coordenadas. Já o produto, ele vê que o número real só multiplica a primeira coordenada, deixando a segunda coordenada sem multiplicador. E ele está pedindo para verificar se isso aqui é um espaço vetorial. Como é que a gente procede? A gente vai ver lá a soma e o produto para ver se as condições, pelo menos todas, pelo menos alguma, é satisfeita. A gente vai verificar novamente somente uma, que é a comutativa. Olha só, U mais V tem que ser igual a V mais U. Se eu tenho XY mais ST, que foi o que ele me deu, isso aqui é igual a S, Y mais T. Ok, agora eu vou fazer o contrário, V mais U. ST mais XY é igual a X, a primeira coordenada é a primeira coordenada do segundo elemento, T mais Y. Note que a segunda coordenada desses dois vetores é igual, mas a primeira não é. Ou seja, U mais V é diferente de V mais U. Dessa forma, eu já posso descartar. Pela primeira propriedade, primeira condição da soma, esse elemento que foi definido não é um espaço vetorial. Se eu for fazer o produto, eu vou olhar para essa condição aqui, ó. A de B vezes V é igual a vezes B vezes B. E olha como é que ele definiu a nossa multiplicação. Ele disse que o número real multiplicado por o vetor é igual a... O número real só entra na primeira coordenada, deixando a coordenada sem multiplicador. Se eu imaginar que eu tenho um 1 na frente, a partir do momento que eu faço essa primeira ordem, A vezes o vetor, veja que eu não consigo tirar o A daqui. O A fica, não posso deixar o A em evidência. Dessa forma, eu não consigo voltar para essa condição. Então, já no produto também, a condição não é satisfeita. Então, é mais ou menos assim que a gente verifica se é um espaço vetorial ou não. Lembre de novo que essa matéria necessita de bastante exercícios e exemplos para que possa ser aprendida. Obrigado e até a próxima.